RC Brasil, unidos com amor pra chegar na família inteira. Na Flórida e no Brasil, tocando os corações, informações em tempo real, dia e noite com muita canção. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. RC Brasil, unidos com amor pra chegar na família inteira. Na Flórida e no Brasil, tocando os corações, informações em tempo real, dia e noite com muita canção. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. Boa noite, Brasil! Boa noite, mamães e papais e família inteira! Estamos de volta aqui pela RC Brasil para contar para vocês um pouquinho mais sobre como sermos melhores juntos, né? E esse programa tem como intuito ajudá-los no crescimento, ajudar a todos nós, inclusive a mim, para que a gente possa desenvolver cada vez mais esse lado familiar, esse lado humano, esse lado conexão e apoio entre mães, filhos. E hoje eu prometi para vocês e eu trouxe novamente aqui comigo a Márcia Dilana e ela vai falar para vocês mais um pouquinho sobre a saúde mental infantil, a saúde emocional, como você prefere chamar. Já fizemos a parte 1, depois você entra lá no nosso link anterior. Ela foi a estreia do meu programa, do Mães e Filhos. Você lembra disso, Márcia? Lembro, e eu delícia. agradeço, muito obrigada, né, pela oportunidade. Foi assim, eu me senti honrada de poder estar abrindo o programa com você. Mas foi uma honra para mim ter você, foi Que uma bom. tranquilidade saber assim que uma pessoa assim tão capacitada para vir falar com a gente com propriedade sobre um assunto tão delicado, né? Muita gente pensa, como você mesmo citou no programa passado, né? Mas o que é isso? Saúde mental infantil. Vamos abrir a mente aí, gente. Estamos falando de saúde emocional. Sim. Como melhorar, conhecer os nossos pequenos. E eu passo a bola para vez para você que não assistiu o meu primeiro programa. Hoje você vai conhecer a Márcia, ela é psicóloga. Conta um pouquinho, se apresenta a Márcia e vamos, que hoje queremos ouvir a parte 2. Sim, eu sou psicóloga e tenho um trabalho, né, com mulheres focado para a saúde mental já há 13 anos, porque a mulher, né, não só a mulher, o homem também, mas a mulher ela tem muitas emoções, a mulher ela carrega tantas responsabilidades, principalmente a mulher dos tempos atuais. Ela não é só mãe, ela não é só esposa, ela está preocupada com a sua carreira. É necessário, muitas vezes, ela participar financeiramente dentro de casa. E aí se torna muito pesado, se torna uma responsabilidade muito grande. Então essas mulheres elas precisam ser apoiadas. E quando fala-se de mulheres, não tem como você não falar de filhos, porque
a saúde mental, o equilíbrio de uma mulher, né, de um homem, vai afetar diretamente nas crianças. Então, esse nosso trabalho, né, de falar de mulheres e de filhos estão conectados. É isso. E eu tenho também um programa de saúde mental na Rádio 1400 AM, toda segunda-feira, da 1h15 às 2h, no canal TV Flórida. Toda sexta-feira, às 6h30, também saúde mental. E hoje aqui, mais uma vez, participando com você sobre saúde mental infantil. E no outro programa, né, no primeiro programa, eu comecei a falar, desmistificando a visão, o entendimento, até errado, que as pessoas têm sobre saúde mental. Certo. Fala-se saúde mental é para doido, é para uma pessoa desequilibrada. E não é verdade. Não existe o saúde do corpo, né? Então, a saúde, quando se fala saúde mental, é saúde das emoções, é saúde dos pensamentos, é a saúde da memória. Então, no mundo atual, onde a gente está vivendo um momento assim, de tantas responsabilidades, tantas cobranças, as exigências do mundo externo e do mundo interno têm afetado a vida dos pais. Certo. Quando os pais têm um filho, ele vai passar uma educação para o filho e a referência dele é aquilo que ele recebeu da sua família. Então, se o adulto ele viveu uma vida desestruturada, ele viveu uma vida, às vezes, com uma alimentação deficiente, uma educação onde ele só ouviu palavras negativas, ele não teve incentivo, ele passou por dificuldades como qualquer ser humano na fase de crescimento, não teve um apoio, não teve entendimento. Então, a maioria dos adultos, ele vai educar os seus filhos de acordo com o que eles receberam. E muitas vezes eles lançam para aquela criança uma carga pesada. Então, assim, porque os meus pais foram rígidos comigo, então eu tenho que ser rígido com os meus filhos. Porque eu não tive oportunidade na vida, então às vezes joga uma carga pesada para as crianças que elas que não cabe a elas né? Não estão preparadas. Então, eu comentei muito com relação a quando se detecta algum distúrbio de comportamento, e que normalmente, Jerusa, um comportamento em desequilíbrio, normalmente as pessoas elas não costumam relacionar aquela situação como um distúrbio emocional. A criança é mal criada, a criança é mal educada, a criança é birrenta. Então, normalmente, você, pai, ou as pessoas que convivem com as crianças, colocam um título, para... Colocam um título para essa criança, mas não entende que essa rebeldia, que essa agressividade, com a falta de concentração, com a falta de um mau rendimento na escola, está sinalizando que a mente dela não está bem, que algo está passando. E normalmente a criança ela reflete a dinâmica da casa. Então, quando um pai ele começa, seu menino, seu rebelde, precisa se pensar como que eu e meu esposo, como que a minha casa está funcionando. Se for uma casa disfuncional, uma casa onde tem brigas, onde não tem conversa, onde não tem diálogo, essa criança ela vai refletir
essa dinâmica dessa casa. Então, na verdade, o problema não é a criança, o problema está na dinâmica da casa. E muitas vezes, né, Márcia, completando o que você falou, então é isso aí, ela vai para o ambiente fora da casa, por exemplo, seja para uma escola, seja para um daycare, seja para a casa da avó, e às vezes ela vai com aquela preocupação, ou vai com aquele sentimento de que algo não está bem, e ali ela começa imaturamente a reagir, né? Com aqueles pensamentos, com aquela atitude, o que ela visualizou, e aí entra as birras, às vezes até a malcriação, e aí entra, em vez de um apoio e um acolhimento, o adulto que está sem entender como funciona, o que se passou pela essa criança, o que ela está, sem entender ainda, a castiga muitas vezes, né? Castigam, e aí bate. o quadro piora. Acaba piorando. Então, no primeiro programa, eu tratei bastante sobre a importância dos pais buscarem ajuda, dos pais se olharem, né? Olharem para dentro de si, como que está a minha vida. E se eu não comentei, eu gostaria de reforçar algo. Para cada fase da vida da gente, por exemplo, nós nascemos bebês frágeis. Então, assim, a comida que nós recebemos é diferente de uma comida de um adulto. Sim. Uma criança, ela não tem discernimento das coisas, do certo e errado. Na medida que ela vai crescendo, ela vai aprendendo o não e o sim. Então, muitas vezes, essa criança, ela cresce, né? E os pais não respeitam essa fase de crescimento. Então, muitos pais... Eles aceleram, né? Aceleram. Tratam assuntos que não é assunto para uma criança ouvir. Então, tem assuntos que um adulto não pode tratar na frente de uma criança. A criança não pode ouvir, ela não pode ver, porque ela não tem estrutura. Porque a nossa memória, ao longo dos anos, ela vai registrando tudo que passa na nossa vida. A memória não se apaga, ela vai registrando, Então, a criança, ela precisa ser respeitada, né? Primeiramente, e os pais, por exemplo, muitos pais estão discutindo. Não se discute na frente de uma criança, tem que respeitar. Então, tudo isso vai já começando um processo que vai afetar a mente, que vai afetar as emoções e que isso vai refletir num mau comportamento. E, consequentemente, na fase adulta, que é o que a gente tem como intenção do programa, é realmente instruir aos pais, nós pais, né? Nos incluímos, porque a intenção é aprender para melhorarmos. Por isso eu comecei o programa lembrando, melhorarmos juntos, porque não estamos aqui de forma alguma para acusar os pais ou levar uma carga ainda mais, uma sobrecarga sobre os ombros, né, da paternidade e da maternidade, mas pelo contrário, para que a gente possa, com a Márcia, aprender a entender quais os pontos, né, que, por exemplo, assim, como ela falou agora, o cuidado ao conversar, não conversar assuntos que a gente, parece óbvio, parece que a gente já sabe, mas que no dia a dia, se não tiver uma maturidade do casal juntos nesse assunto, a gente, sem querer, peca e influencia a criança. Às vezes a criança está tendo realmente um mau comportamento, a pessoa não sabe, meu filho, não sei o que fazer mais, não sei o que... Muitas vezes não é no filho, mas é a mudança no casal que vai gerar um resultado positivo no filho. E aí entra também, Márcia, lembro que na parte 1 nós estávamos, né, no primeiro programa, você comentou alguns pontos que os pais poderiam estar atentos. Eu não sei se você vai entrar nesses pontos agora, mas aos pontos que, assim, bom, então tá, Márcia, né, por exemplo, você mãe que está aí assistindo, pode estar questionando, tá, mas quais são esses pontos? Como conhecer? O que eu tenho que fazer? Aí entra a Márcia com algumas dicas para vocês. Sim. Né, Márcia? Então, no dia de hoje, eu vou falar mais sobre como cuidar da saúde mental das crianças. E assim, e porque cuidar é fácil vocês saberem por que devemos cuidar. Porque essa criança, se ela crescer com traumas, se ela for crescendo de uma forma sem limites, sem ser apoiada, porque muitas vezes o adulto, ele às vezes ele pensa assim, não, só ele que tem sentimentos, só ele que sabe. A criança também tem seus sentimentos, a criança tem também suas
suas necessidades. É claro que nós temos que medir. A criança, dependendo da idade dela, ela não tem ainda a maturidade para tomar decisões. Mas a questão de sentimentos, ela passa por uma dor, ela se machucou, algo aconteceu, por exemplo, ela quer algo que os pais deem e os pais acham que não é o momento, ela chora, ela sofre. Exato. Então, muitas vezes, muitos pais dizem, é criança, tá chorando e para. Por frescura. Eu acho uma falta de respeito, muitas vezes, com as nossas crianças. Porque, engraçado, se eu fosse ver você chorando, Márcia, qual seria a minha reação? Márcia, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Um adulto para outro adulto. Agora, o adulto com a criança é tudo frescura, Sim. é tudo bobeira. Então, eu acho tão cruel, muitas vezes, a forma que a gente vê a criança. Tudo é na base da frescura. E não é nem por mal. Muitas vezes as pessoas fazem realmente porque é costume, já virou assim. Como que eu vou falar isso pra você? É tipo como se fosse realmente de geração hábito, em geração. né? Um hábito. Vamos quebrar isso, né, Vamos Márcia? quebrar. Vamos começar a alertar isso, né? Vamos quebrar por quê? Porque os dias são maus. Cada dia está piorando. Hoje em dia você vê tantos adolescentes envolvidos em drogas, envolvidos em bebidas, em acidentes, morrendo cedo, presos, cometendo assim coisas absurdas. Então o adolescente e o adulto, ele é fruto Ele reflete. daquilo que foi semeado na infância. Então, quando você vê um adolescente ou um adulto rebelde, você vai olhar para a infância dele, você vai encontrar uma infância desestruturada. Você vai encontrar alguma coisa ali que não foi, que não teve uma base. Não foi fortalecido, por exemplo, a questão dos limites, né? Que muitos pais, coitadinho, né? Não, dá para ele tá chorando. Não, ele não pode chorar. Veja bem, às vezes na fase de criança, um pai não permite que uma criança chore e ele rapidamente entrega aquilo que o filho está pedindo. Mas você, pai, tem que entender também, isso daqui é bom para ele. Esse não está sendo uma correção que vai edificá-lo. Então você não pode voltar atrás e deixa ele chorar. E deixa ele chorar. Em algum momento você vai chamá-lo, você vai respeitar o choro. Então, assim, vai ter uma dor. Ele está chorando porque está doendo. Mas vai ter um momento que você tem que chamá-lo e dizer, olha, eu não dei para você por isso. Aí entra a comunicação, a comunicação, né, Márcia? Que é tão importante. Explicar. Por quê? Porque o não, ou às vezes você é tudo sim, mas lá na frente o mundo vai dominar essa criança. Ele não vai ter estrutura para receber um não. Se quando ele for na fase adulta ele receber um não, ele já se desestrutura, ele não tem estrutura. Então, os pais devem buscar entender mais nessa fase da infantil, né? Sobre como educar. Né? E eu quero completar, que eu achei muito legal que você falou agora, Márcia, porque você veja, nós em nenhum momento nós estamos falando para fazer só a vontade da criança quando a gente defende a saúde emocional da criança. Muito pelo contrário, você está explicando com muita propriedade esse assunto que a maioria pensa, né? A confusão é exatamente essa. Qual é o equilíbrio aí? Então, vou deixar fazer o que quer. Em nenhum momento a gente fala que tem que deixar fazer o que quer, porque eles precisam desse limite. Mas a diferença que eu vejo é que, ao invés da gente engolir o choro, como muitas vezes as pessoas se orgulham de falar, né? Tem que ficar quieto. Engole esse choro, seja homem para os meninos, muitos dos meninos, seja homem, como se eles não fossem pessoas com emoções. Não, eles continuam sendo homens e muitas vezes, por chorar, vão ser muito mais fortes do que um homem que não chorou. Deixa o menino chorar, ele não é mais fraco ou mais forte, né, Márcia? Exato. E é lindo isso, porque quando você falou, deixa as emoções, deixa ele respirar essas emoções, deixa ele sentir. Porque todos nós precisamos sentir o bom ou o ruim e depois senta, acolhe. Então é assim, pai e mãe, espera o choro acabar. Se controla o emocional seu mesmo, de escutar aquele choro. Porque muitas vezes a gente não aguenta o choro, né? Exato. A gente já quer calar porque nós não estamos aguentando o estresse de ouvir chorar. Porque nós queremos fazer uma ligação e eles estão chorando, tentando se comunicar. De repente aí, deixar o choro
e acolher, ou seja, a comunicação. Essa é a parte mais importante, eu acredito, né, Márcia, do que você está tentando passar, né? Ou seja, vamos lá, vamos sentar e vamos conversar sobre este assunto. Sim. Né? Não pode pegar um doce porque nesse momento é isso e aquilo. Então, eu acho que eles entendem, né? Eles são tão amorosos que vão conseguir receber de uma forma muito mais tranquila. Os pais vão se surpreender até com o resultado. E a questão da saúde mental, né? Quando se fala de saúde mental com adulto, quando a pessoa ela tem a saúde mental, o que significa? É um adulto que tem equilíbrio nas suas emoções, nas suas atitudes. Então, quando vem uma situação, uma afronta, uma dificuldade, essa pessoa ela não sai matando, ela não sai batendo, ela não sai agredindo. Isso é um descontrole emocional que pode detectar uma disfunção, um transtorno mental. Né? Que existe um transtorno mental da agressividade, que a pessoa, ela do nada, ela vem uma ira, uma raiva tão grande que ela é capaz de agredir o outro sem ter grandes motivos e pode chegar até a situações mais graves. Então, quando a pessoa ela reage de uma forma intensa, desequilibradamente, isso mostra que algo não está bem nas suas emoções, na sua saúde mental. A criança, ela ainda não tem estrutura, ela não tem maturidade para ter esse equilíbrio. Então, assim, a criança chora demais, ou ri demais, ou se joga no chão, ou se joga, sim, porque ela ainda não tem maturidade. Então, quem é que tem que fazer trazer esse equilíbrio, levar esse equilíbrio são os pais. Colocando regras. Isso pode, e por isso não pode, e as consequências são essas. E se não pode, existe consequências, chorando ou não. Então, mesmo que a criança chore, ela vai entender mais para frente que aquele choro, ela vai entendendo que, olha, se eu fizer, eu vou me frustrar, eu vou chorar. Então, isso vai moldando o caráter e a personalidade. E aí a questão da personalidade da pessoa é nos primeiros anos de vida, né, que o cérebro está ali em formação. Então, todas as emoções, por exemplo, situações principalmente de agressão, de bullying, abusos, quando os pais não conseguem assim colocar limites para essa criança nas suas emoções, e ela vê situações de agressão, situações ruins, então tudo isso vai para essa memória, vai para esse cérebro, e esse cérebro ele pode chegar a um ponto até de ser comprometido. Então, por isso que muitas crianças às vezes têm dificuldades, não que isso seja o único motivo, tá? Tem dificuldades na escola de se concentrar. Quantos professores percebem algum problema dentro da casa dele, às vezes até de abuso sexual, com o comportamento daquela criança? Entendeu? Aquela criança, ela tem um comportamento, ela não se concentra, ela tem um comportamento estranho. O que acontece? Às vezes o professor vai conversar, ele está passando por um abuso. Então, às vezes, a falta de concentração, a não aprendizagem, precisa ver o que está por trás disso. Sempre olhando por trás, né, Márcia? E nós temos também aí os nossos queridos ouvintes, provavelmente com perguntas. Temos, Luciano, como é que estamos por aí os comentários e perguntas? Porque esse assunto da Márcia, ele requer mais do que uma entrevista de 1 hora, né, Márcia? Nós temos que voltar aqui com vários... É muita informação. É muita informação preciosíssimas para nós, pais e mães, né? Coisas assim que nós temos que estar realmente atentos. Então vamos lá, tem algumas participações aqui. Elisa Monteiro, boa noite. Boa noite, Elisa. Lá do Rio Boa de noite. Janeiro, ligadinho conosco. Carioca, ei. Antônia Valdenira, lá do Ceará, ligadinho conosco, dando boa noite. Antônia. Concordando, dizendo que é verdade. E ela diz o seguinte: meu pai chegava em casa bêbado. Ele diz o seguinte: eu via meu pai brigando com a minha mãe.
E ela continua dizendo: eu não tive infância, eu tive que trabalhar muito cedo. Antônia, né? É uma coisa que às vezes a criança passa por uma situação, né? Às vezes os pais esperam até da criança, né? Por uma situação de um, vamos dizer assim, de um vício em casa, muitas vezes espera da criança uma atitude madura. Muitos dos filhos mais novos, às vezes vão trabalhar cedo para ajudar a trazer o sustento, muitas vezes acontecem, né? Sim, isso prejudica. Agora, normalmente, a gente ouve falar sobre doença mental ou transtorno mental com adultos, mas as crianças têm. Há crianças que já têm ansiedade, que já têm depressão, que têm alguns distúrbios. E hoje nós vamos passar aqui algumas dicas, sabe, Jerusa? Certo. Porque a questão do comportamento, como as pessoas já se acostumaram a achar que é normal, que é o temperamento, ele é birrento, então demora-se para ter um diagnóstico. Então, eu quero que você preste atenção em alguns sintomas, seja criança ou seja um adulto. Se a pessoa ou a criança, por exemplo, vamos pegar a criança, ela é muito birrenta, frequentemente, agressiva, ansiosa demais, tem dificuldades de dormir, tem dificuldades na alimentação. Então, a criança ela precisa de atenção. Nos dias de hoje, os pais estão lá correndo, trabalhando, mas a criança precisa que os pais reservem um tempo, olhar para ela. Às vezes, no corpo dela pode ter alguma mancha que pode sinalizar uma agressão na escola. Um bullying. Um bullying. Às vezes chega a criança, o pai, menina, você está nervosa, o que aconteceu? Ainda acaba batendo, porque às vezes ela não consegue expressar, ela não tem consegue medo, né? falar, tem medo, foi ameaçada. Não se sabe o que está passando, né? Não sabe o que está passando, então tem que prestar atenção. Espera aí, é muito levado, é muito ansioso, não consegue, é inquieto, Sim. tá fazendo xixi na cama e já passou essa fase. Então, isso é um alerta para dizer assim, algo está acontecendo. E interrompendo até, Márcia, sem querer interromper, porque eu adoro ouvir você falar, era interessante até para os pais, esse parar, né, completando o que você fala, esse parar é algo assim que vai edificar a sua casa, porque esse parar 5 minutinhos, abaixar, né? Eu até falei isso também num outro programa, assim, abaixar na altura da criança, olhe para o olho dessa criança, observe dentro da alminha do seu filho, aquele brilho no olhar ou aquela tristeza no olhar. Você que é mãe, você vai saber, mas você precisa parar e olhar, conversar, né? Sim. Se tá muito birrento, para tudo, não deixa o telefone de lado, deixa a reunião para depois. Se precisar faltar um dia de trabalho, dinheiro às vezes não paga a grandeza que é Sim. esse resultado que você vai ter. Muitas vezes gasta muito mais em médico e em terapias do que Sim. nesse momento de você Sim. parar, faltar um dia e dar uma atenção. Sai com ele ou com ela para só você, mamãe. Vai tomar um café da manhã com a criança, Sim. só ele, vai conversar devagarzinho, tentando tirar informações, se tá muito caladinho, se tá muito quietinho, devagarzinho perguntando como foi seu dia, né? Às vezes até na hora do jantar, vamos desligar a televisão, vamos falar do nosso dia. O que foi bom hoje? Sim. O que foi ruim hoje? E a escola? O que você acha da aconteceu? escola, dos amiguinhos? Porque às vezes tem criança que não querem ir na escola. Uhum. E não vai na escola. Por que não querem ir na escola? Então tem que dar importância, e muita importância, a esses sintomas. Então, saiu da normalidade, alguma coisa está passando. Isso. E- Às vezes as pessoas, né, até a própria escola, né, Márcia, quando a gente fala da escola, a gente tem aquele sentimento de que a criança tá com preguiça, não quer ir. Muito pelo contrário, criança saudável geralmente ama a escola, porque ali Exato. eles brincam, eles conversam, eles têm a vida social. É como nós adultos, fala pra gente ir pra uma reunião só em adultos conversar, né, digamos, ter um aperitivo ali, um momento, a gente quer aquele momento, a criança Sim. também. Então, se não tá tendo essa recepção, se tá tendo um medo, se tá tendo muito choro, muito apegado à mamãe, pode ser mesmo, às vezes não tem nada. Exato. Mas aí você já sabe do seu filho, você já conhece, você vai abaixar, você vai conversar, você vai acolher, né? Então é muito importante o acolhimento. E antes da gente ir para o nosso aí, dando continuidade no nosso assunto, Márcia, eu queria
agradecer, dar uma pausinha aqui na nossa conversa com a Márcia e agradecer os apoiadores, né, que nos permitem estar aqui falando com você hoje. Então, nosso muito obrigado ao pastor Francisco Pires, né, que ele é o apoiador pela Rádio RC e pela Igreja RCN. Muito obrigado, pastor Francisco Pires. A gente vai rodar a vinheta com o Luciano e já voltamos. Chama as amigas, chama todo mundo e vem escutar o que a Márcia tem para nos ensinar. Voltamos já já. Se Deus está aqui, pra que tristeza? Se Deus está aqui, eu dou beleza. Se Deus está aqui, não me preocupo com amanhã. Se Deus está aqui, eu não me preocupo com amanhã. Deus está comigo. Voltamos aqui, gente, para mais uma noite junto com vocês. Estamos aqui com a Márcia de Lara. Ela vai contar para nós um pouquinho como ajudar e apoiar as mamães, os papais, toda a família, para conhecer um pouquinho sobre a saúde mental, a saúde emocional do seu filho, da sua filha. Não importa a idade, a gente está aqui para trabalhar essa importância da saúde mental infantil. Então, Márcia, nós estávamos aqui nessa conversa tão importante, você estava nos dando aí dicas, né? Sim. De como estar observando, olhando no olho da nossa criança, observando o próprio corpinho, né? Exato. Ver se não tem nenhuma mancha, se vê se está muito fora do anormal dali da criança, ela é muito quietinha, está muito esperaltinha, alguma coisa deve ser, né? Deve ser observado, conversado. Sim. Porque, olha, nós temos visto muitos adolescentes e adultos hoje com problemas mentais, distúrbios mentais, mas se tivesse talvez visto lá atrás na infância, eles não estariam hoje enfrentando as dificuldades que estão. Porque uma pessoa que ela tem um problema mental, isso significa que ela vai ter dificuldades de lidar com situações difíceis, com as emoções, com os nãos, com as pressões. Então, por exemplo, uma pessoa que está lá no seu trabalho e tem lá projetos, ela vai ser afetada em trabalhos que exigem muita pressão. Ela não tem estrutura emocional. E é onde muitos casos, hoje a gente tem visto adolescentes tendo bipolaridade, tendo atitudes que hoje a gente vê na televisão, você fala assim, olha, se aquele adolescente matou uma pessoa, veio alguma coisa na cabeça dele e ele pegou a arma. Muitas pessoas estão com esquizofrenia, bipolaridade. E não começou naquela fase. Os distúrbios, os problemas mentais já começam a sinalizar desde a fase de criança. De repente, aquela criança, ela pode ter um autismo. São tantos distúrbios na mente que uma criança e um adulto pode estar carregando com ele. E aí, muitos casais, às vezes, é aquela briga, aquela confusão, e aí vai descobrir que, por exemplo, o homem, ele já tem um problema emocional, e não ali. Ele já vem lá da criança. E como a sociedade hoje que nós vivemos está muito atenta ao externo, ao financeiro, ao crescer, então tem muitas pessoas desequilibradas emocionalmente convivendo com nós, como pessoas, vamos dizer assim, normais ou equilibradas. Sabe aquelas pessoas assim, nossa, a pessoa fala demais, nossa, a pessoa reclama demais, um dia tá feliz, outro dia tá triste, um dia quer, outro dia não quer, alguma coisa está passando. E a ciência e a medicina cresceu muito. Quanto mais cedo for diagnosticado, porque uma disfunção de comportamento,
Às vezes, o motivo é por alguma falta de substância, algo no funcionamento do cérebro. E, às vezes, com o exame, pode ser diagnosticado que só os médicos, né, vão poder diagnosticar, os especialistas. Né? Bom, então vamos fazer um exame da cabeça. De repente percebe que está tendo uma liberação ou não de uma certa substância no cérebro e que está afetando o comportamento daquela criança ou daquele adolescente ou daquele adulto. Agora, quando ele chega na fase adulta, olha quanto tempo ele sofreu. Porque uma criança que vai sofrendo abusos, que ele não tem um apoio emocional dentro de casa, ele não é valorizado, filho, você não está conseguindo, mas você pode, eu estou aqui. Quando ele não percebe que ele tem um apoio, ele pode crescer com problemas em seu comportamento. Nós vemos também, assim, o que você falou, às vezes muitos adultos inseguros, né? Seguros? Inseguros no sentido, assim, com pequenos traumas, como você falou, às vezes tem uma posição alta no sentido de ter que falar. Para muita gente já lá bloqueia, porque não vai conseguir, porque às vezes está com alguma coisa lá da infância guardada que foi sempre, você só fala besteira, você não abre essa boca. Então, às vezes as palavras, como você mesmo falou, maus dizentes que foram falados por uma inocência ou uma falta de controle emocional do próprio pai ou mãe lá na hora, pegou e titulou a criança naquele momento, né? Você é burro, você não faz nada certo, você não sabe se comportar em público, leva até para uma fase adulta. Às vezes a pessoa tem uma carreira, uma forma de repente ali conseguir conquistar a vida, mas não consegue passar daquela fase. Né? Um bloqueio que vem também da infância. É isso que a gente está tentando abrir os olhos, né? Porque se a gente olhar para a criança, a gente corrige rápido esse problema, né? Sim. Antes de chegar para ter um adulto mais saudável, né? Porque essa criança, se ela continuar sem esse apoio e o adulto não perceber que algo está acontecendo dentro dela, que pode ser dentro da dinâmica da casa, que vai precisar ser mudada, e a família, os pais têm que falar, espera aí, nós precisamos mudar de atitude, porque muitas vezes a saúde mental depende, na maioria das vezes, da dinâmica da casa. Você mudou a dinâmica da casa, você passou a prestar atenção. E aí, para isso, você até precisa de uma ajuda de um profissional. Espera aí, algo está errado. O que é isso? Eu não sei. Então, busca um pediatra, um profissional, um psiquiatra infantil, e vai buscando entender. Não vai na primeira, toma um remedinho, não, isso não é nada, não. Eu quero saber o porquê desse comportamento. Exato. Porque às vezes a família tem uma função boa, é uma família tranquila, equilibrada, mas ele pode ter passando por um problema físico, cerebral, e que às vezes um remedinho, dependendo se é um desequilíbrio, vai equilibrar. Então, essa criança passa a ter problemas na escola, a não passar de ano, a repetir, a receber bullying pelo comportamento. Dentro de casa começa a ser perseguida, porque, tá vendo, eu faço tudo por você, e eu dou tudo para você, e você não dá o seu melhor. Mas assim, ela não está dando o melhor, por quê? Porque às vezes ela está tendo um problema físico mesmo. E às vezes está dando sim o melhor e se sente até incapaz, porque aquele é o melhor que ela pode dar dentro do problema, da causa que não foi descoberta. Exatamente. Muitas vezes. E também importante o que você falou, Márcia, que eu já acho assim que também essa questão de cuidar também de diagnosticar antes de medicar. Porque muita gente pensa assim, é que nem você tem uma dor de cabeça, já vai lá e toma um dipirona, toma um Tilenol. Gente, ele pode até acalmar na hora a dor, mas ele não foi curar o problema. Não. Então essa dor vai voltar. Sim. Ou seja, o remédio ele não cura a dor se não for uma coisa temporária. Tem que descobrir a causa para ir na causa, né? Então, se a causa, que nem você falou, se a causa muitas vezes é a falta da atenção, a falta do apoio emocional,
Não é um remédio que vai curar, vai Não. até piorar, porque daí Exato. começa a desenvolver outras coisas. Exato. Né? De repente, até uma dependência, né? A gente não... Dependência de Sim. medicamento e tal, Sim. né? Então, é um assunto bem delicado de conversar, né, Márcia? Porque é uma coisa que assusta, às vezes, as mães e os pais, né? Sim. Ficam apavorados, mas é verdade. Existe toda uma estrutura emocional importante a ser comunicada ali, né? No dia a dia, né? Nas mudanças de comportamento e, mais ainda, escutar a criança. Sim. Eu acho que o olho no olho, abaixa na leitura, para tudo, deixa eu ouvir, fala comigo. Não vai falar a primeira vez, né? Porque foi mandado ficar quieto a vida inteira. Quando você for fazer essa mudança, né, de relacionamento, de comportamento familiar, vai demorar um tempinho. Se todos estiverem na mesma página, vai conseguir. Com certeza. Mas não é assim, amanhã ele já tem que falar tudo que você mandou ficar quieto a vida inteira. Calma, vai ter um tempo aí. Mas não desistir é o segredo, né? Sim. Aos pouquinhos e conhecendo a tal ponto, né? De conversar, de sentir confiança, né? Ao ponto da criança se abrir. Exato. Porque se abre, às vezes, vamos falar a verdade, Márcia, às vezes se abre pro pai e pra mãe ainda apanham mais, ou então eles têm até medo de se abrir do que da consequência que vão ter. Tem tudo isso também. Normalmente, Jerusa, a criança, ela não costuma, assim, na maioria das vezes, falar, está acontecendo isso comigo, e abrir o coração. Existe um processo dentro da psicologia que são jogos terapêuticos. E através dos jogos, através dos desenhos. Então, se você não está entendendo, você está percebendo esse comportamento estranho, você está vendo que não é normal o comportamento dele quando sai de casa, não é normal, né, ficar sozinho ou chamar atenção. Então, busque um profissional, né, experiente, porque essa criança... ela vai passar por atendimentos e o atendimento de uma criança não é falar. Com a criança é desenhar, é brincar. São jogos lúdicos e através dos jogos ela vai ali no desenho, no jogo, ela vai mostrar como que está dentro dela. Eu me lembro muito bem quando nós atendíamos crianças, né? E chegavam os pais desesperados, meu Deus, menino e tal. E quando nós colocávamos na salinha de jogos, um dos exercícios que a gente já pegava de primeira era o desenho. Desenhe a sua família. Aqui está os lápis de cor. Então, quando a criança ela já vinha assim perturbada, ela nunca usava lápis colorido. Olha, que então, se você quer perceber o que tem dentro das emoções, se essa criança evitar de usar cor e partir para o preto, para o riscos pontudos como se fossem agulhas, as mãos, desenha um corpinho, aí aqueles dedinhos assim, parecem umas agulhas, os dedos umas agulhas. Então, já é um sinal que ele está se sentindo agredido. É pesado, né? Agulha, não tem uma leveza, não tem sol, não tem árvore com frutas. Então, através do desenho, ela reflete o interior dela. E as crianças é como as plantas. Se nós quisermos que as plantas cresçam e dê bons frutos, nós temos que regar, nós temos que colocar adubo, nós temos que podar. Podar são os limites. Nem tudo eu posso. Ele tem idade, ela tem idade para decidir o que ela quer. Uma criança de 3 anos, não, ela já sabe o que ela quer. Não, ela não sabe o que ela quer. Não. Claro, se... ela tem vontades, ela vai falar a vontade dela. Agora, aquilo é equilíbrio para aquela idade? É uma roupa, ela gosta de uma roupa. Você vê que a roupa, tudo bem, normal, e ela gostou daquela roupa, ok. Ela gostou da roupa. Porque faz ela se sentir importante, especial. Tem que saber, né, o que podar. O que podar? Porque às vezes podam umas coisas que não faz sentido nenhum de brigar com a criança e daí nos que é importante não brigam, né? Aí assim a criança fala assim, não, eu vou sentar no volante e eu vou dirigir. Então assim, você vai dar a chave? Não, eu já vi. Oh, meu Deus. Eu já vi na internet o pai colocou uma criança no colo e a criança
mexendo ali e dirigindo. Eu falei, não, ele tá dirigindo. Então, assim, meu Deus, assim, nem por brincadeira, porque o que vai acontecer? Ou pode acontecer, um dia esse pai esquece a porta do carro, que não é bebê, né? Já grandinho, assim, talvez uns 4, 5 anos, deixa a porta do carro aberta, se descuida, a criança chega lá, senta Já sei dirigir. e pega o carro, porque criança é muito esperto. Então, olha só, às vezes você quer agradar e eu quero dirigir. Não, ele não tem idade nem por brincadeira. Então você, pai e mãe, tem que, assim, dosar, leia, ouça mais programas com relação a isso. Se você tem dúvidas, pergunte. Mas é muito importante você cuidar dessa plantinha, dessa preciosidade, porque o orgulho de um pai é ver um filho crescendo em alegria, ver um filho com dificuldades, mas assim, vencendo as dificuldades. Lutando, tendo tudo para lutar por aquilo, exatamente. Né? Então, lá na frente, você vai sorrir, lá na frente você vai falar, poxa, não foi fácil, foi difícil, eu tive que investir mais, porque cada criança tem uma forma diferente de pensar, mas você vai sorrir. Agora, quantos pais muitas vezes estão chorando na fase adulta, aí chega na fase adulta, na fase da adolescência, que já entrou a rebeldia, que já não respeita mais nada, assim, humanamente falando. O que eles vão fazer? Eles já não conseguem mais direcionar as vidas dessas crianças. E muitas vezes não foi por falta de amor e muito menos por falta de querer o melhor para o filho, de negligência. Muitas vezes é por falta de ir em busca mesmo, de saber como melhorar, né? Eu acredito, né, Márcia? Porque nenhum pai erra porque quer. Às vezes erra por falta de conhecimento. Então nós estamos aqui para trazer um pouco do conhecimento, né? Não estamos dizendo que é tudo, porque isso abrange muita coisa. E cada casa é uma casa, cada indivíduo é um indivíduo. Então aqui não está sendo generalizado. A Márcia está passando um pouco do conhecimento dela para que a gente possa ter esse conhecimento em geral do como funciona uma criança e talvez parar e olhar para nossa, como ela, uma plantinha, né? E de repente que está ali crescendo, precisa se desenvolver e precisa da gente, né? E a saúde mental das crianças dependem do apoio dos pais. É responsabilidade dos pais. Os pais precisam conduzir essa criança. E eu sempre falo, né, Márcia, é muito interessante, porque quando a gente tem aquela responsabilidade dentro de uma empresa, numa função que você foi a qual chamada, vamos dizer assim, que é o seu ganha-pão. Nossa, aí entra estudos e mais estudos e mestrados e pós-graduação e name it, né? Fala aí quantas categorias a gente e eles vão se esforçando e os pais vão em busca de sempre estar aprendendo, né? E o que acontece? Muitas vezes na paternidade, na maternidade é aquela coisa que deixa. A coisa mais importante pela qual você trabalha é os seus filhos, é o futuro dos seus filhos. Então, o maior motivo é trabalhar por eles, a gente peca nisso. Tá lá se formando nisso e naquilo, e ali dentro de casa, e o seu filho, a coisa mais preciosa, sua joia, né? Então isso é um ponto importante. Márcia, até antes de continuarmos com você, sabemos aí que temos uns 15 minutinhos, Márcia. Nossa, 15 minutinhos, eu falo pra você, é muito pouco tempo pra tanto assunto, né? Mas nós vamos voltar, você vai ficar voltando aqui, minha filha. Nós vamos terminar esses assuntos, porque eu quero deixar o pai e a mãe graduado. Vai ficar. PhD aqui, galera. Vai ficar. Nós vamos aprender juntos, eu inclusa como aluna. E o Luciano, meu amigo, você fala aí pra nós, que eu tô vendo aí que tem comentários, né? Temos comentários, temos um oizinho da galera? Temos sim, sempre tem. Oba! A Antônia Valdenira, lá do Ceará, bate-papo maravilhoso, dando palminhas aqui pra todo mundo. Antônia, obrigada. A Antônia continua dizendo, parabéns, doutora, você tá falando a verdade. É tudo isso mesmo. Experiência própria, né? A Tina Ricotti, deixa aí o seu comentário de onde que você é, Tina. Ela tá dando boa noite. Boa noite, né? Tina. Se você aqui é dos Estados Unidos ou do Brasil. Conta da onde? A Antônia Valdenira, hoje eu tenho 52 anos e 52 anos. O tanto que já passei de criança até agora. Quer dizer, já passou pela... Como que é o nome dela, Lu? Antônia? Antônia Valdenira, lá do Ceará. Não é verdade, Antônia? A Antônia tem participado bastante conosco hoje, né, Antônia? Obrigada pelos seus comentários. Obrigada. E pela participação, Antônia. Às vezes a gente, né,
Como você falou, agora você já é uma adulta, né? Quem dera lá na sua infância tivesse alguém instruindo, né? Sim. É isso que a gente quer fazer, levar a informação. O Luiz diz que todo adulto é uma criança ferida. Ó, Luiz. Nós vamos falar isso semana que vem. Luiz. Peraí. Luiz, eu acho que é Luiz, o nome dele. né? Não, Luiz, eu vou ter que vir aqui para poder rebater essa sua questão, tá? Ah, é? De todo adulto é uma criança ferida? Olha, não, é bem polêmico isso. Se você me permitir, eu posso voltar um outro programa porque é pais e filhos. Então, muitos pais carregam, infelizmente, marcas, porque memórias, elas não são apagadas. A gente pensa que já foi, mas está lá, guardada, não sei aonde, mas está guardada. E quando acontecem situações do dia a dia sem a gente menos esperar, ou uma agressão, ou alguma situação que vai se conectar com uma frustração lá do passado. Por exemplo, você foi agredido pelo seu pai. Aí hoje você tem lá uma amizade, e essa amizade que você ama, é um amigo, uma amiga, te agride. Então te leva, sem você pensar, lá no teu passado. E isso pode desencadear várias consequências. Então muitos pais precisam entender que, graças a Deus, através da neurociência e da palavra de Deus, todas as pessoas que carregam grandes frustrações, porque todo mundo passou por dificuldades, chorou. O choro é importante para o nosso crescimento, o não é importante, as afrontas é importante para nos amadurecer, mas tem pessoas que foram lesadas, que foi tipo como se fosse roubado delas a estima, o valor. Às vezes hoje ela para e fala, nossa, eu apanhei tanto sem motivos, e aquilo ela lembra com rancor, e aquilo tem uma dor tão grande. Então eu quero dizer para você que é pai, que é mãe, se você carrega essa dor dentro de você, eu quero trazer um programa, se você me permitir, com certeza, falando sobre como você pode trabalhar nas suas emoções, nos seus pensamentos e reprogramar o seu cérebro para que esses traumas não venham mais ser uma pedra na sua vida. Como um ressignificar, né? Ressignificar, porque você que está me ouvindo, você pai, mãe, seja que posição você estiver, as nossas emoções, os nossos pensamentos que conduzem a nossa vida. Por isso que nós temos que cuidar das crianças, fortalecer as crianças, ensinar as crianças. Não, você não conseguiu, mas você é bom, você vai conseguir. E eu estou apoiando você, porque aquilo que ele pensar que ele é, se a criança pensar que ela não tem valor, ela não vai ter valor. Muitas mulheres hoje estão no mundo da prostituição. Um dos gatilhos é ela, e por algum motivo, foi tirado o valor. Foi tirado o valor dela. Entendeu? Foi tirado o valor. Aonde foi tirado o valor? Então tem muita gente sofrendo, muita gente que não casou, muita gente que não teve filhos, ou muitas vezes a pessoa tem um filho e o que ela pode oferecer é o que ela recebeu, mas você, através de pequenos hábitos, mudanças de hábitos, de alguns treinamentos que a própria palavra de Deus abona, daqui para frente a sua vida pode ser diferente. Então agora a criança não deixa chegar na fase adulta, porque é mais trabalhoso. Sim. E também porque eles não merecem, né? Mas eles acabaram de chegar. E é aquele ciclo que nós temos que quebrar. É o ciclo do que não é bom, porque a gente vai passar para frente.
né? Ah, Jerusa, eu não vou passar pra frente porque é a única forma que eu sei. Eu aprendi assim, funcionou comigo. Não, talvez não funcionou. Você pensa que funcionou, porque em várias áreas, pelo medo, né, da surra ou do que foi que aconteceu com você tem que fazer daquela forma o que é bom, te segura em algumas coisas. Porém, muitas outras marcas que só dentro do teu coração você que vai saber, muitas dessas marcas, muitos desses desafios que você não consegue enfrentar, muitos dos bloqueios que você tem que podia estar livre, Sim. você não consegue. Tem pessoas que não conseguem dormir, né? Sim. Adultos que não conseguem. Você talvez possa falar, né, com as suas Sim. consultas, adultos que não conseguem dormir, nem sabem por que da insônia. Muitas vezes é aquela mente carregada de preocupação, Pressão. que se nem existiu ainda, mas já estão preocupados com algo que não existiu, porque já foram criados de uma Medo. forma com medo do que não aconteceu, do que pode acontecer, né? Ou aquele adulto inseguro, né? Que a gente sabe. Mas vai ser um prazer a gente poder ter sim você. Inclusive, semana que vem, nós teremos o tema vai ser criança ferida, um adulto que fere, vai ser a parte 2 também com a Eliane. Ela é uma psicanalista também, psicopedagoga, que vai estar falando com a gente sobre esse assunto infantil, mas eu quero trazer você também para fazer como esse assunto que o Luiz citou, né? É um adulto ferido, realmente, que ele vai até reconhecer, de repente, você fala diretamente para os adultos, para que eles também, porque às vezes, assim, como pai e mãe, né? Eu creio muito no amor do pai e da mãe, né? Eu acho que não tem pai e mãe que não ame, isso é aquele pai e mãe normal, vamos dizer assim, que quis, que desejou. Existe uma exceção, mas a pessoa também, ela não é normal, ela é doente. Exato, aí já tem um problema também, exato, né? Que aí já tem um problema que veio que a gente não sabe de onde, mas vamos dizer das pessoas em geral normal, né? Sim. Então, assim, que quer ser melhor, né? Então tem que buscar, porque às vezes ele quer ser melhor um pai, depois que sei lá, brigou, gritou, bateu, se sente mal. Aí a criança tá lá se sentindo mal, se sentindo a pior das espécies, que acabou de nascer, nasceu ontem, tá aqui já levando cacetada, chegou nesse mundo, é pra ser feliz, é pra gente acolher amor. Ele quer dar aquele amor, mas ele não consegue. Sim. Tem gente que tem dificuldade de falar a palavra eu te amo. Exato. Né? Eu no The Cyber Mom, que é o programa que eu também, né, que é a continuação desse daqui, que a gente faz aqui na Rádio RC, tem o meu Instagram do The Cyber Mom, eu falo isso, eu coloco lá uma frase, abraça, olha no olhinho dos seus filhos, fala que ele foi a melhor coisa que te aconteceu na vida, porque foi. Não guarda pra você. Jerusa, olha só, o que você comentou... Tá, Marcinho? Desculpa, Lu, quantos 5 minutinhos? 3 minutinhos que tá bom demais. 4 minutinhos, mas... Eu vou acelerar. Porque, olha, tem muitas crianças que ouvem dos pais, eu quase que eu perdi você. Ouve da mãe ou do pai ou da família que tentaram fazer um aborto, tentaram paralisar a vida dessa criança. Gente, você não tem noção o que é para essa criança? Tentaram me matar. O subconsciente, talvez, dessa criança vai ficar abalado uma vida inteira, né? Com uma informação dessa. Já interfere muito desde o ventre dessa mãe. Mas tem casos, aquilo que eu falei inicialmente, tem que tomar cuidado com o que você fala. Então, assim, tá falando coisas que a criança, ela não vai entender qual foi o contexto, por que ela pensou, qual era a situação dela. Então, tem que prestar muita atenção. E com relação às crianças, eu gostaria que vocês também prestassem muita atenção na questão da alimentação. Hoje eu tenho visto, assim, o quanto a alimentação das crianças, não só de adultos, está ruim e péssimo. Você vê os pais assim, ele só come isso, ela só gosta disso, batata frita, bacon, toda manhã comendo bacon. Gente, a alimentação, ela é importantíssima para a saúde do cérebro. O cérebro que vai processar os pensamentos, a concentração, a memória. Então, muitas vezes a criança, ela pode ter um problema na escola, de aprendizagem, de concentração, de desenvolvimento em função da alimentação. Então, papais, cuidado. Não é as crianças que têm que decidir o que elas querem. Eu acho que tem que começar a evitar o máximo possível determinados tipos de alimentos, porque a criança está em fase de crescimento. A boa alimentação, cadê as vitaminas, cadê as proteínas? Gostei, Márcia. Eu vou até trazer uma nutricionista para nos ajudar nesse sentido,
para realmente a gente ter assim, ok, como a Márcia falou, já deu um exemplo que o café americano aqui a gente usa o bacon toda manhã, já até eu tenho que levar um corte do bacon, porque eu falho nisso também, a gente às vezes pensa, é algo salgadinho, não tá comendo aquela coisa cereal, só doce, só açúcar, mas não, a gente tem que cuidar da gordura e tudo, então de repente eu vou até trazer uma nutricionista pra gente poder aprender o que seria um café da manhã saudável para uma criança em tempo escolar. Qual seria o horário de dormir? Porque a gente sabe, é bom que durma tantas horas, mas até a nossa cultura brasileira tem dificuldade disso, né? A gente quer pra ficar um pouco mais com eles, que o pai já chega do trabalho tarde, tá quase lá, hein, Lu? Quase lá. Quer ficar, a Lu tá assim, vamos, já passa 4 minutos. Às vezes chega do trabalho tão tarde e já quer ficar um pouquinho mais com a criança ali, e aí é 11 horas, é meia-noite, e no outro dia, 6 da manhã, já tem que acordar, ou seja, quanto tempo que dormiu. Aí às vezes tá chorando, reclamando, porque tá com sono, né? Então é uma história que a gente tem que entrar em todos esses assuntos nas nossas próximas, né, Márcia? Eu vou deixar a Márcia trazendo aqui. E hoje, assim, o que eu peço para você, preste atenção no comportamento da sua criança, do seu filho. Você percebeu alguma coisa no comportamento que não é normal? Né? Se você não conseguir diagnosticar, busque ajuda, busque um profissional e dê o apoio. Às vezes é uma mudança de comportamento, às vezes é uma mudança de comportamento dentro de casa. Você vai levar a saúde mental, é o adulto que é responsável em levar a saúde mental para essa criança. Isso, preservar, cuidar, zelar e começar a dizer que ama. Isso, tá bom. Muito obrigado, Márcia. A gente agradece. Quanta informação preciosa. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E aí, gente, fica ligadinho que a Márcia vai voltar todo mês. Ela volta até a gente terminar esses assuntos, né, Márcia? Não sei se termina, mas não eu terminamos, volto. vamos continuar. Obrigada. Um beijo, um abraço, uma boa noite, gente. Fica com Deus. Até segunda que vem. A rádio da comunidade brasileira. RC Brasil, unidos com amor pra chegar na família inteira. Na Flórida e no Brasil, tocando os corações, informações em tempo real. Dia e noite com muita canção.